Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Noções de Direito do edital do CNU, Concurso Nacional Unificado. Estou falando do edital número 8. Falamos aí no vídeo passado sobre o que tínhamos. Já coloquei para você uma playlist no vídeo passado. Dá uma olhadinha aqui no canal de assuntos que já estão à sua disposição para você estudar gratuitamente, sem nenhum tipo de cobrança aqui no canal do YouTube. E agora eu vou falar para você da Lei do Processo Administrativo. A minha previsão é nós fazermos 3 vídeos de mais ou menos 15 a 20 minutos ou 25 minutos. Vou começar com esse primeiro que vai ser um pouquinho mais curto. Veja só, Lei 9784 de 99, isso está no seu edital. Coisas importantes. Professor, eu nunca estudei direito na minha vida. Pois bem, você tem várias formas de você estudar direito. Uma delas, e talvez uma que possa ser a mais rápida, mas também pode complicar muita gente, é você fazer a leitura da lei. E fazer a leitura da lei é simplesmente, de fato, ler e interpretar o que está escrito, mas também entender o que está por detrás daquelas palavras ali, tá bom? Então a gente vai fazer isso. Eu marquei em verde aqui os pontos que são, me parecem mais importantes, até olhando como experiência de professor para concursos, em outros concursos, né? Mas aquilo que já caiu mais de uma vez em concursos. Pois bem, a Lei 9784, ela trata do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Isso é uma coisa já muito importante, né? Então, dentro da administração pública federal. Coisas importantes para você. Isso aqui não é o processo disciplinar para punir o servidor. Quero começar com isso para você. Veja, o processo para punir um servidor que faz alguma coisa errada, um servidor federal, está também no seu edital, que é aqui a Lei 8.112, tá? Com as suas alterações, 8.112 de 90. Então o que nós estamos falando aqui não é de um processo disciplinar, mas aqui o que nós estamos falando é de um processo em que você vai entender o que deve ser feito dentro da administração pública. Por exemplo, eu quero ver reconhecida uma isenção de imposto de renda na administração pública federal. Além dos regulamentos que existem na Receita Federal, etc., você pode usar como base esta lei aqui, 9784. Então, por exemplo, vou lá num prédio público, vou lá na Advocacia Geral da União fazer um pedido para que, eventualmente, uma batida de um carro federal que aconteceu lá contra mim, um carro que estava a serviço federal, esse carro bateu em mim e eu quero fazer um pedido de restituição, de reembolso de valores ou de pagamento de uma indenização. Você pode usar aqui a lei do processo administrativo federal ou processo da administração pública federal. Coisas importantes, né? Então olha só o que diz o artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados. Administrado sabe quem é? O cidadão, tá bom? E ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então, administrados aqui, só para você entender, né? Estou falando principalmente aqui com quem não tem formação em direito, só para que você entenda, administrado é o cidadão. Então, veja, coisas importantes. Você pode ter leis específicas, mas a lei base ou as normas básicas estão aqui, nesta lei 9784. Pois bem, meus amigos, o parágrafo 1º diz assim: os preceitos, ou seja, o conteúdo dessa lei também se aplica para quem? Para os poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. A gente vai dar um passo aqui e vamos fazer o diálogo com uma outra coisa que nós temos aqui no seu edital. Quando você olha no seu edital, você tem aqui, ó, Organização Administrativa da União, administração direta e indireta. E veja só, o que eu quero que você entenda. Você tem dentro do país, você tem na República, a divisão dos poderes em 3. Aquilo que você já sabe: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Tudo isso você já sabe. Você já ouviu falar isso alguma vez na sua vida. Só que veja só, todos esses poderes, eles foram criados para uma função. Então, por exemplo, quando você tem o poder judiciário ele vai julgar causas. Então você vai ter um problema e aquilo vai ser levado ao poder judiciário para que ele julgue aquilo. Pois bem, você tem o poder legislativo, então você precisa fazer um projeto de lei, você precisa aprovar uma lei, você precisa revogar uma lei. Isso é a função do legislativo e também, claro, fiscalizar o poder executivo. Você tem o poder executivo, no caso da União, no nosso país, como nós somos um país
presidencialista, né? Então nós somos uma república presidencialista, o que acontece? Você tem concentrado nas mãos do presidente da república os poderes de governo e também os poderes de Estado. Então você administra o dinheiro público com base naquilo que a lei te autoriza a fazer. Pois bem, quando a gente fala de função administrativa, quero que você entenda só isso, você não precisa filosofar em nada disso, só quero que você entenda uma coisa. Quando você fala em função administrativa, você está falando da função de realmente gerir, fazer a gestão dos recursos. E sabe o que é fazer a gestão dos recursos? É o seguinte: com o que eu vou gastar? Pensa lá na sua casa, você tem o seu salário, né? Ou você, se está desempregado, já teve o seu salário, ou alguém tem o seu salário na sua casa, e aí o que essa pessoa pensa? Bom, eu preciso saber o seguinte: como que eu vou me manter aqui? Primeiro, se eu pago aluguel, eu vou precisar pagar o aluguel para eu não ser despejado. Depois eu preciso estar vivo, e para estar vivo eu preciso comer. Então como que eu vou gastar o dinheiro aqui para me alimentar? Bom, tenho dinheiro sobrando, tenho condições, posso pagar alguém para me ajudar em casa. E aí a pessoa vai lá e contrata uma secretária do lar, uma empregada doméstica, seja lá o nome que você dê para isso. Pois bem, qual é o ponto? Quando você está administrando o dinheiro, você vê onde o dinheiro deve ser melhor empregado. Qual é a ideia importante para você? A função administrativa é toda essa atuação que os poderes têm nessa coisa de fazer a gestão do dinheiro. Então, o que eu vou gastar, com o que eu vou gastar, onde eu não vou gastar, quem eu vou contratar. Por exemplo, você está fazendo um concurso público, certo? E o concurso público, claro, a administração pública está querendo contratar pessoas. Vai fazer uma prova igual para todo mundo, e quem tiver a melhor nota vai se qualificar para ser ali nomeado para ocupar um cargo público. Então, desempenho da função administrativa, ele é exercido não só pelo Poder Executivo. O concurso do CNU, Concurso Nacional Unificado, é um concurso do Poder Executivo. Mas você tem, às vezes, o concurso lá do Poder Judiciário. Vai ter o concurso aí do TSE Unificado, por exemplo. Isso é um concurso do Poder Judiciário, mas qual é o ponto? Esse Poder Judiciário está administrando o dinheiro que ele, Poder Judiciário, tem dentro do orçamento. E aí o que ele vai fazer? Quando ele faz um concurso, ele também está no exercício da função administrativa. Essa é uma informação importante. Quando você tem lá o concurso da Câmara Federal, né, a Câmara dos Deputados, você tem o concurso do Senado Federal, veja, você tem ali também o exercício da função administrativa. Resumo da ópera, só para a gente não ficar muito tempo nisso. Tudo que você tiver relacionado à Lei 9784 se aplica não só ao Poder Executivo, mas também se aplica ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, quando o Poder Legislativo e quando o Poder Judiciário estiverem nessa função de administrar o dinheiro público. E aí é saber o que vai gastar, o que não vai gastar, quem ele vai contratar e assim por diante, tá bom? Coisas importantes, o artigo 2º diz assim: a administração pública vai obedecer a alguns princípios. Cara, a gente já tem aqui no canal uma playlist, já falei para você no começo da aula, sobre aulas relacionadas a direito constitucional, que estão no seu edital. Então você tem lá no artigo 37 da Constituição, princípios da administração. Então você tem lá a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, tudo isso lá no artigo 37 da Constituição. Só que qual é o ponto? Além daqueles princípios que estão lá na Constituição, a Lei do Processo Administrativo Federal traz outros princípios para a administração pública federal. Olha só, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, ok, finalidade, ou seja, finalidade é buscar o interesse público, motivação, então eu preciso justificar, fundamentar o que eu estou fazendo, razoabilidade, proporcionalidade, então eu preciso ser, quando for atuar, tomar medidas ali razoáveis, ou seja, que não seja excessiva, proporcional. Então, por exemplo, eu não vou, dentro da administração pública, se eu posso fazer uma coisa menos impactante ou menos gravosa para o cidadão, para o administrado, é preferível que eu faça isso do que fazer uma coisa mais grave. Moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Professor, você acha que eu devo decorar esses princípios? Eu acho, tá bom? Eu acho que você deve pelo menos saber que eles existem. Então, você tem os princípios lá do artigo 37 da Constituição, certo? O artigo 37 da Constituição fala de princípios, tá?
tá? CF é da Constituição Federal, e você também tem princípios da administração pública que estão aqui no artigo 2º. Acho importante que você saiba. Professor, eu preciso saber o que é cada um? Não acho necessário, tá? Muito embora, por vezes, quando nós formos fazer questões, e eu vou fazer as questões lá na minha parte fechada, que não estará aqui no YouTube, vou fazer isso lá dentro do meu curso. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer uma questão dizendo o seguinte, você vai ter lá uma frase. Então, por exemplo, é dever da administração pública fundamentar todos os atos que decidirem sobre a vida das pessoas. O que é isso? É o dever de motivação. Então, motivar é isso, é colocar os motivos pelos quais você está fazendo aquilo. Então, é dever da administração pública buscar sempre atender o interesse público. Isso é a finalidade. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Isso é o princípio da legalidade, tá? E assim por diante, tá? Então esse é um ponto importante. Então veja só, acho relevante que você guarde quais são esses princípios em primeiro lugar. Veja, muitos desses princípios, eles são uma repetição do que estão lá no artigo 37 da Constituição, mas além disso você tem outros princípios que também estão na Constituição, por exemplo, ampla defesa e contraditório, você tem lá no artigo 5º, a todos em processo administrativo ou judicial é assegurado o contraditório e a ampla defesa, isso está lá na Constituição no artigo 5º. Então veja só que interessante, né? Artigo 5º da Constituição. Então veja só que interessante. O artigo 2º aqui é meio que uma mistura de tudo isso, tá bom? Então esse é um ponto relevante pra gente. Aí pra gente prosseguir, acho relevante que a gente olhe aqui o artigo 5º do processo administrativo, da lei do processo administrativo. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Então, como que eu inicio um processo administrativo dentro da administração pública? Pode ser de ofício, ou seja, eu mesmo, administração pública, começando esse processo, ou a pedido do interessado, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Aí, veja só, o artigo 6º, eu vou só fazer a leitura para trazer uma informação para você. O requerimento inicial do interessado sou eu, é você, né? Salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito. Cara, olha que coisa interessante. Então, olha uma perguntinha boba para você que poderia estar na sua prova. Veja, a pergunta é a seguinte, o processo administrativo da Administração Pública Federal, da Lei 9784, ele deve ser sempre por escrito? Não, não deve ser sempre por escrito. Por quê? Porque existem casos em que se admite a solicitação oral. Olha que coisa interessante, né? Então, só a título de observação para você. Então, essa é uma informação importante aqui, né? Aí, veja só, coisa importante, os interessados, né? Então, quem são os interessados? A gente viu aqui, ó. Então, a requerimento inicial do interessado pode ser feita oralmente, em alguns casos, somente quando for, claro, autorizado. Então, não é em todo caso. Esse é um ponto importante também. Não é em todo caso que pode ser oral. Não. A regra é por escrito, mas excepcionalmente eu posso fazer de forma oral. Essa é uma informação importante. Então, professor, se perguntar assim, qual é a regra é por escrito, mas pode ser oral? Pode ser oral. Agora, a afirmação que estaria errada é só pode por escrito. Está errado. Por quê? Porque a própria lei diz que em alguns casos, excepcionalmente, eu admito o requerimento, um pedido oral, tá? Então, oral é verbal, tá? É você chegar lá de boca e fazer o pedido, tá? Então, em vez de escrever, tá? Capítulo 5º dos interessados, né? São legitimados. Então, quem pode estar no processo administrativo? Aqui tem um ponto importante, pessoas físicas ou jurídicas, tá? Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão, organizações e associações representativas. Então, por exemplo, no tocante a direitos e interesses coletivos, então, por exemplo, você poderia ter aqui um sindicato, você poderia ter uma associação de moradores e assim por diante, tá? Isso é possível. E as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a interesses difusos. Não há aqui tanta relevância, né, de você saber a diferenciação entre interesses difusos e coletivos, apenas entender que você pode ter uma situação em que a associação de moradores do bairro tal pode fazer um pedido para a abertura de um processo administrativo pela Lei 9784? Pode, não tem problema nenhum. Uma empresa pode, então você tem lá um bar tem lá uma pessoa jurídica, pode, a depender do que for, pode, não tem problema nenhum, tá bom? Então essa informação, aqui a gente tem o artigo 11, a competência é irrenunciável. Então a gente está falando de competência. Cara, quero que você entenda uma coisa só para a gente acabar esse vídeo aqui. Veja, competência, uma coisa muito interessante e sempre questões de concurso recaem sobre
o assunto competência. Por quê? Porque competência é o seguinte, a gente acha que às vezes competência, você não tem competência, então você é ruim, você é uma porcaria, né? A gente, por vezes, corriqueiramente fala isso, né? A pessoa não tem competência, a pessoa é ruim. Mas não é o caso, tá? Quando você está estudando direito, competência significa o seguinte, a lei está dizendo que compete a você, que cabe a você fazer tal coisa. Então veja, não é da minha competência como um servidor público de tal lugar fazer tal coisa. Por quê? Porque a lei não deu a mim este poder, não deu a mim esta atribuição de fazer alguma coisa. Então eu quero que você entenda que competência tem relação com a possibilidade de você fazer alguma coisa autorizado pela lei. E claro, então competência não é se o cara é ruim, se o cara é bom, tem nada a ver com isso. Para o direito, competência se relaciona à possibilidade de você agir, a possibilidade de você atuar quando a lei autoriza que você faça isso. Então veja só, você é um funcionário da Receita Federal. Qual é a sua competência? É atuar dentro da Receita Federal. Você é um funcionário do Ministério do Trabalho. Qual é a sua competência? Atuar dentro do Ministério do Trabalho. Isso pode ir se aprofundando. Por exemplo, você é um funcionário do Ministério do Trabalho que vai atuar na área de fiscalização de tal região. Então você tem uma competência específica para fazer aquilo. Então qual é o ponto? Quando você, como servidor, recebe essa competência, qual é o ponto importante? Você não pode abrir mão da competência que você recebeu. Então, o artigo 11 diz exatamente isso. A competência é irrenunciável. Então, o poder público, quando ele tem o poder para fazer tal coisa, e isso ele faz, claro, o poder público não anda, não tem RG, não tem CPF, é uma abstração. A gente está falando dos servidores, né, que vão atuar em nome do poder público. Mas veja, a competência que é entregue a você como servidor público, você não pode deixar de tomar as medidas que você precisa tomar. Você não pode abrir mão de exercitar a competência que você recebeu. Então qual é o ponto importante? Inclusive, isso não vai cair na sua prova, mas isso inclusive poderia ser um crime. Caso você não atue, você poderia estar cometendo um crime de prevaricação, você poderia estar cometendo um crime de condescendência criminosa e assim por diante. Qual é o ponto importante? Vamos encerrar o vídeo aqui. A competência é irrenunciável. Então qual é o ponto importante? Eu não posso abrir mão da competência que eu recebi. E a competência, como ela é exercida? Ela se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuído como própria, como competência própria. É o que eu falei para você, o cara que trabalha na Receita Federal, ele tem a competência para atuar ali na Receita Federal. Só que tem uma coisa, existem casos em que eu posso delegar e eu posso avocar processos. Delegação. Delegação, o que é? Imagina que você tem um filho e você precisa fazer tal coisa. E aí você diz para o seu filho o seguinte, filho, vai lá e faz isso por mim. Você não pode ir lá no cartório e tirar uma cópia para mim de alguma coisa? De autenticar um documento para mim lá? O que é delegar? É entregar para outra pessoa o poder que eu mesmo tinha. Então qual é o ponto? O que é delegação? É entregar o poder que eu tenho. Mas professor, isso parece contraditório, porque você acabou de falar que a competência é irrenunciável. Mas qual é o ponto? A delegação significa a entrega temporária da minha competência para outra pessoa. É o repasse temporário da minha competência para outra pessoa. É claro que os casos de delegação precisam estar na lei. Não vai dar na minha cabeça assim, eu sou preguiçoso, vou entregar tudo para o outro fazer. Não é isso, tá? Então, delegação, estou dizendo aqui para quem não é do direito, tá? Com todas as aspas, tá? Entrega temporária da competência para outra pessoa. Isso é a delegação, tá? Então, eu posso entregar temporariamente, ou seja, o meu filho foi lá no cartório, voltou, trouxe o documento que eu queria, acabou. Então, quer dizer que para o resto da vida o meu filho vai fazer tudo por mim? Não. Eu vou delegar para ele aquela atividade temporariamente. Ele vai lá, tira o xerox para mim, faz a autenticação para mim e volta. Tá? Então isso é a delegação. Tá? Então no serviço público, na
lei do processo administrativo é isso, delegar é isso, é entregar para outra pessoa. Claro, se eu estou delegando, eu tenho o poder dado por lei para fazer isso também. E eu tenho também a possibilidade de avocação. Sabe o que é avocar? É chamar. Então, o que significa avocar? Quando eu estou avocando um processo, significa o seguinte: o mesmo caso do meu filho, né? Eu, como um pai, em vez de o meu filho fazer alguma coisa, eu falo para o meu filho, ó, me dá aqui que eu resolvo. Ele está chamando o processo para ele. Então, avocar é me dá, não, me dê que eu... A gente fala me dá, né? Mas é me dê que eu resolvo. Isso é avocação. É claro que tanto a delegação como a avocação dependem de lei, existem hipóteses previstas na lei, existem casos em que você não pode delegar, existem casos em que você não pode avocar. Então você trabalha com essas três possibilidades. Primeiro, qual é a regra? Eu não posso renunciar à minha competência. Tudo bem. Então eu não posso abrir mão definitivamente da minha competência. Agora, eu posso, para um caso ou outro, entregar para outra pessoa, se a lei me autorizar, a minha competência. Então eu estou delegando para que outra pessoa faça por mim. É o meu filho fazendo por mim. Agora, na avocação, o que acontece? Eu estou chamando. Então, me dê este problema que eu resolvo. Então, na avocação, eu não fico resolvendo todos os problemas do meu filho. Eu resolvo um problema dele. Esta é a ideia. Então, professor, a diferença entre delegação e avocação é quem vai fazer a resolução do problema? Exatamente. Então, na delegação, eu entrego para alguém. Na avocação, eu chamo para mim o problema. Me dá aqui que eu resolvo este problema. Tá? Então, este é um ponto importante para a gente. Vou parar por aqui, meus amigos. A gente vai continuar a análise aqui da Lei 9784 em mais 2 vídeos, como eu prometi aqui para vocês. Eu vou deixar as anotações disso aqui, desta aula, lá no meu canal do Telegram. Onde está o canal do Telegram? Está no link aqui embaixo e também estará no primeiro comentário deste vídeo. Olhe lá os comentários. É importante que você saiba olhar lá o comentário ou a descrição do vídeo. Eu vou deixar essas anotações aqui lá para você de graça, não vou te cobrar nada. Agora eu tenho um convite para você. Se você quiser estudar todo o conteúdo que estará no edital número 8 do Concurso Nacional Unificado, eu vou convidar você a entrar no meu curso Base Jurídica. Lá dentro a gente tem todo o conteúdo. O que eu estou trazendo aqui, mas lá eu já tenho aulas gravadas, preparadas, separadas especificamente para esse concurso. Convido você a entrar lá, é um bom investimento para você. Se você gosta do jeito que eu ensino aqui, se você entende quando eu falo, porque eu acho que isso é o mais importante, se você se identifica comigo como professor, se você acha que eu tenho condições de te ajudar, se você acha que eu tenho competência, né, para te ajudar, agora competência no sentido que a gente conhece, né, de ser bom ou ser ruim, mas se você acha que eu consigo te ajudar, por favor, eu quero convidar você a clicar lá e você vai ter acesso aos conteúdos para este concurso, tá bom? Agradeço muito a você que está aqui. Se você pudesse se inscrever no canal, isso me ajudaria. Se você pudesse curtir o vídeo, me ajudaria. Se você pudesse comentar, também me ajudaria. Mas ficam os convites. Telegram para as anotações e entrar no meu curso. Muita informação, professor, é muita informação, mas eu sei que você consegue entender tudo isso. Volto em tantos outros vídeos, porque sim, eu adoro estar aqui. Fala lá para os bonitões lá, que estão só falando do concurso, atiçando vocês, não estão dando aula de porra nenhuma, né? Eles só querem o seu dinheiro, tá bom? Eu estou dando aula aqui para vocês. Um grande abraço. Tchau.